Lost Media é um assunto que desperta muito interesse das pessoas, justamente pelo fato de serem mídias que não são acessíveis e são perdidas atualmente. Após a descoberta das principais Lost Medias da comunidade, o assunto meio que se esfriou, pois mesmo que o objetivo principal seja recuperar as mídias perdidas, o fato dela se tornar uma mídia encontrada automaticamente é retiro dos tópicos da comunidade. Eu mesmo já falei aqui no canal de diversos casos interessantes de Lost Media, porém sempre senti vontade de fazer um vídeo dedicado às mídias que foram encontradas e esse dia chegou. No vídeo de hoje irei comentar 13 casos curiosos de Lost Medias que foram encontradas. Antes de começar, gostaria de agradecer aos membros do canal. São eles: Hannah Nobel Gaming, Wender, Forevinho23, Mr. Caos, Sky Hill, Spectral, Vitória Souza, Patrick N, UC16 e a Júlia. Se puder, considere se tornar membro, pois vai estar ajudando bastante o canal. Então, sem mais enrolação, vamos ao vídeo. Você provavelmente já se deparou com essa imagem. Ela é uma imagem bem estranha e causaria certo desconforto se fosse mostrada para alguém em 2013, talvez. Porém, apesar dela ter aparecido na internet antes, a razão de sua popularidade foi por causa da inclusão dela em uma creepypasta de Mario. Essa creepypasta veio em forma de uma ROM hack do jogo Super Mario World. E para quem não sabe, ROM hacks são modificações de jogos feitas por fãs. A história dessa creepypasta narra uma experiência de um jogador, que ao baixar um hack chamado de Mario, percebe que o jogo possui mensagens e alterações perturbadoras. Durante a gameplay, um personagem misterioso é mencionado como sendo a vítima número 1, e ao checar os arquivos do jogo é possível ver a imagem em questão. Bem, claro que isso tudo se trata apenas de uma creepypasta, porém a dúvida que ficou nas pessoas é de onde vinha aquela imagem para começo de conversa. Ao longo do tempo, muitas hipóteses foram levantadas pelas pessoas que buscavam a origem dela. Alguns apontavam que ela seria uma imagem editada da personagem Amanda, de Jogos Mortais 2, o que lembra bastante até. Outras a comparavam com essa imagem do apresentador Jeremy Clarkson. Porém, na realidade, foi descoberto que a imagem era de um dos integrantes da banda Dir en Grey, uma banda japonesa, e esse integrante estava fazendo um cosplay. A descoberta foi feita em 2 de setembro de 2023, pelo usuário do Discord de nome God. Eu trouxe esse caso quando ele ainda era uma Lost Media, lá no início do canal. E sendo sincero, jamais pensei que um dia fosse encontrado. Spider-Man 2 Enter Electro foi um jogo lançado em outubro de 2001, e foi um dos jogos que sofreram alterações por conta daquele fato que ocorreu em Nova York naquele mesmo ano. Nos anos seguintes ao lançamento do jogo, muito se discutia sobre uma possível cena em que Thor aparecia no final do game, e ajudaria o Homem-Aranha a derrotar o Electro, que era o principal antagonista do jogo. Porém, tudo sobre isso era bem escasso, e o que se tinham eram apenas relatos de pessoas que diziam se lembrar dessa cena. Tanto que ela era considerada uma mídia de existência não confirmada. E quem entende do assunto sabe que essas geralmente são as mais difíceis de se encontrar. Inclusive eu pensava que seria uma mídia que não existisse de fato. Porém, com o tempo, foi descoberto que essa cena estaria disponível no site da Activision daquela época, numa página que era dedicada a fazer a propaganda do jogo. Então, uma screenshot da cena foi descoberta, e a mídia passou a ser considerada existente, porém perdida mesmo assim. Mas, 2 anos depois da descoberta dessa imagem, no dia 2 de setembro de 2025, há pouco tempo atrás, o usuário BobFan85 se deparou com um artigo que detalha o caso lá no Lost Media Wiki, e se lembrou que havia feito o download pelo site da Activision naquela época. Com isso, ele procurou em todos os seus HDs e finalmente achou a tal cena, que atualmente está disponível na íntegra no YouTube. Você gosta de comer na Domino's Pizza ou em qualquer outro fast food semelhante? Se sim, sugiro que pule esta parte do vídeo. Em 2009, nos Estados Unidos, toda a rede de fast foods da Domino's enfrentou uma grande repercussão negativa em suas operações. Isso porque um vídeo onde funcionários da cozinha do restaurante faziam diversas coisas nojentas com a comida foram postos na internet.
Nele era possível ver que eles passavam a comida nos narizes, espirravam propositalmente e cuspiam nos alimentos que sairiam dali direto para a mesa dos fregueses. Após essa repercussão, Michael Setzer e Christy Hammonds, os funcionários que protagonizaram os vídeos, foram detidos e condenados a sentenças curtas e enquanto a Dominus fazia o possível para retirar todo aquele material da internet, numa clara tentativa de preservação de imagem. Por isso, os vídeos passaram anos e anos perdidos, pois de fato a Dominus tinha se empenhado no seu objetivo. Porém, em 2024, um youtuber chamado de Serialzan, determinado a encontrar a Lost Media, conseguiu achar 2 dos 5 vídeos perdidos. Ele ainda descobriu que os 3 vídeos restantes estavam em um site chamado goodasyou.org, porém eles estavam inacessíveis. Serialzan tentou entrar em contato com o dono, porém não obteve resposta. No entanto, cerca de uma semana depois dessa descoberta, todos os vídeos foram encontrados e foram salvos. Eles estavam disponíveis numa página do próprio site Goodasyou, que só podia ser acessada via Wayback Machine, e foram baixadas por meio de um software específico de download. Não é segredo para ninguém que a Play Store, a loja de apps do Android, é campeã em apps bizarros e muitas vezes maliciosos. Porém, a App Store, a loja dos aparelhos iOS, também já foi palco para alguns apps do tipo. Durante o lançamento de Five Nights at Freddy's 4, a versão para iOS foi lançada na App Store, custando $10. O jogo claramente se passava pelo original, já que ele usava as mesmas fotos de FNAF 4 e também a mesma descrição. O golpe até que era fácil de cair, já que o jogo original ainda não havia sido lançado para o iOS. E como se isso não bastasse, o dono do app fez várias reviews fake, para passar mais credibilidade. Porém, quando a pessoa pagava, baixava e abria o jogo em seu celular, ela se deparava com esse menu decrépito logo de início, onde a Pony, Pinkie Pie, estava acima de Freddy. O jogo também fazia várias perguntas sem sentido ao jogador, como: você gosta desses jogos? Sendo que a pessoa nem mesmo havia começado a jogar ainda, né? Depois das perguntas, o jogo finalmente poderia ser jogado. Ou finalmente seja uma palavra muito forte para descrever isso, já que o jogo era apenas em plataforma 2D totalmente zoado. Bem, o jogo foi realmente feito para enganar, e por isso, não muito tempo depois, ele foi derrubado na App Store. E com isso ele foi perdido. Porém, é claro que independente de ter sido um golpe ou não, Lost Media é Lost Media, e as pessoas têm vontade de descobrir aquilo. 9 anos depois, um usuário do Reddit fez um post no subreddit Lost Media, comentando sobre o jogo e a sua história. Não demorou para que um outro usuário de nome Alternative Water aparecesse e falasse que possuía no Google Drive todos os arquivos do jogo, e que ele os havia conseguido num site chamado AppCake em 2022, no qual alguns links ainda estavam disponíveis. Ou seja, o jogo estava na internet disponível para um download todo esse tempo. Um caso parecido com o anterior é justamente o app Charlie the Stick. Você provavelmente já deve ter visto essa carne aí. Ela acabou se tornando um meme justamente por sua aparência um pouco estranha. Mas a sua origem vem de um jogo lançado em 2013 para os dispositivos iOS. Ou seja, como o golpe do Freddy, ele também estava na App Store. Basicamente, nesse jogo você tinha que bater na carne e tinha várias formas para torturá-la. Bem parecido com aquele outro game bem mais famoso, que é o Kick the Buddy. Porém, o jogo Charlie the Stick sumiu silenciosamente por volta de uns anos, e tudo que sobrou dele foram apenas algumas gameplays e screenshots. Mas no dia 2 de agosto de 2024, o jogo foi achado por um usuário, que tinha ele baixado em seu iPhone antigo. Muitos jogos da era dourada do iOS provavelmente estão por aí em aparelhos antigos da Apple. Alguns eu até tenho vontade de jogar até hoje. E é meio louco pensar que muitas dessas coisas estão aí, só esperando para serem descobertas. Em agosto de 2007, um canal do YouTube de nome LotusMan17 fez um upload de um vídeo tutorial do jogo Super Mario 64, no qual ele supostamente ensinaria a desbloquear o personagem Luigi, que não está disponível para ser jogado originalmente no jogo.
Porém, na verdade, o vídeo se tratava de um screamer, ou seja, um vídeo para dar susto em quem estivesse assistindo. O tutorial era muito bem feito. Realmente parecia ser verídico, pois no vídeo eram apresentadas uma série de ações específicas demais para desbloquear o Luigi. No entanto, ao final, ao invés de obter o Luigi, o vídeo mostrava aquele screamer clássico, da Café Café, que aquele zumbi aparece gritando depois daquela cena do carro. Com certeza, o Super Mario Big Star Secret é um dos vídeos mais famosos e marcantes do gênero screamer da época. Porém, infelizmente, ele foi excluído por volta de dezembro de 2012, por conta do hate que o dono do canal, LotusMan17, estava recebendo das pessoas que se assustaram. Desde então, esse vídeo continuou perdido, e os únicos indícios que se tinham dele na internet eram as reações gravadas em péssima qualidade das pessoas que o assistiam. Porém, em 13 de maio de 2025, o usuário Peter do servidor do Lost Media Wiki no Discord recuperou os primeiros 47 segundos do vídeo em seu antigo computador com o Windows XP, que possuía o vídeo baixado, porém corrompido, não sendo possível recuperar os 4 minutos e 25 segundos que restavam. Então, mesmo que a Lost Media atualmente não esteja 100% achada, uma parte importante do vídeo foi recuperada. E eu acredito que é só uma questão de tempo até que apareça alguém com esse vídeo completo. Em 1º de janeiro de 2024, um usuário de nome MikeG postou um artigo no fórum Lost Media Wiki, relatando uma experiência que ele teve no passado com o jogo Roblox. Ele disse que entre 2011 e 2012, circulou no YouTube um vídeo que supostamente mostrava um software do Windows 7 para capaz de hackear o Roblox e gerar Robux grátis, que é a moeda do jogo. No entanto, o link do download levava a um screamer, que abria em tela cheia, mostrando o rosto mal desenhado gritando. Além disso, frases como fuck you voando pela tela apareciam também. Tudo ao som de uma música mariachi muito alta tocando ao fundo. O vídeo teve cerca de 10 mil visualizações, e muitos comentaram ter levado sustos ou broncas dos pais por não usarem fones de ouvido. Depois desse post, muitos usuários começaram a perguntar detalhes e a procurar o tal vídeo. Como o interesse foi grande, não demorou muito para que o vídeo fosse finalmente achado. O responsável pela descoberta foi o youtuber Kaid3147. E fique com o vídeo que será mostrado a seguir. Lembre-se que se trata de um jumpscare, mesmo que seja meio bobo. Isso provavelmente já aconteceu com todo mundo. Lembrar de um desenho ou programa que assistia quando criança, mas que não se lembra do nome e nem consegue mais achar nada atualmente. Semelhante ao caso anterior, tudo começou com um tópico feito pelo usuário Júpiter, novamente no Lost Media Wiki. Nesse post, Júpiter conta que sua mãe mencionou um programa infantil chamado Jumper, que seu primo adorava no final dos anos 90. Mas ao pesquisar na internet ele não encontrou absolutamente nada sobre o programa, como se nunca tivesse existido. Segundo a lembrança, o show contava com um homem e um boneco de sapo falante chamado Jumper. O sapo era verde e tinha uma barriga amarela e um umbigo. As fitas VHS que eles possuíam foram compradas em um mercado de pulgas, isso em 1998, porém elas já haviam sido doadas há anos. Júpiter também havia feito uma representação de como seria esse programa, e tudo isso foi o suficiente para despertar o interesse na busca pelo mesmo. Porém, simplesmente as buscas não davam resultado. Parecia que o tal Jumper no final não passava de uma invenção ou um bait para trollar as pessoas. Alguns programas chegaram até a ser cogitados para ser o tal Jumper, porém o próprio Júpiter negava. No entanto, um tempo depois, o conhecido youtuber LSupersonic conseguiu comprar uma fita VHS do programa, que batia com a descrição dada por Júpiter. O nome era Jumper and the Singing Simon. Acabou que Júpiter confirmou que aquele era o exato programa que ele havia mencionado no Lost Media Wiki. Ou seja, apesar de ser bastante obscuro e quase irrastreável na internet, acabou que o sapo Jumper foi encontrado, provando que poucos casos são realmente impossíveis de serem solucionados.
Os Incríveis, com certeza, foi um dos filmes mais apreciados do gênero, e também um dos mais importantes para a Disney. Porém, alguns trailers promocionais que foram feitos e exibidos antes do lançamento do filme, em 2004, acabaram se tornando Lost Media. Esses vídeos foram feitos e postados no site oficial da Disney, e eram sketches feitas em live action. Em um desses vídeos, que é o mais famoso desse caso, um homem caracterizado como no filme aguarda o lançamento dele em frente a um cinema, mesmo que ainda faltassem 2 meses para o lançamento. Enquanto ele esperava, também é mostrado ele contando vantagem com as pessoas que passavam na rua, por ser o primeiro a estar na fila. Esse vídeo foi encontrado em um CD-ROM, que circulava no Reino Unido em 2020. Logo, não demorou para que outros vídeos também fossem encontrados e publicados no archive.org em 2021. Mega Man 2, um dos jogos mais populares da Capcom para o Nintendinho, foi portado para o iPhone e iPod Touch em março de 2009, com uma versão gratuita chamada de Mega Man 2 Lite. O jogo era visualmente idêntico à versão de Nintendinho e foi bastante criticado por avaliadores, até mesmo pelo IGN, que segundo eles, o controle era terrível. Essa versão foi removida da App Store por volta de 2014 a 2015. E substituída pela nova versão de Mega Man 2 para os dispositivos iOS de 64 bits. Depois disso, acabou que a versão anterior se tornou uma Lost Media, já que deu lugar a uma mais nova. Porém, em 4 de dezembro de 2020, a versão paga do jogo antigo foi postada no archive.org pelo usuário MatchPack13. E o mesmo aconteceu com a versão Lite, só que em 15 de janeiro deste ano, encontrada por Rockman KB. Isso mostra que mesmo que uma versão melhor exista por aí, Lost Media é Lost Media e deve ser encontrada. A série iCarly dispensa apresentações, sendo uma das séries mais famosas não só na Nickelodeon, mas também no geral em sua época. Porém, a mídia em questão se trata de uma websérie do programa, chamada iCarly at the 2008 Kids' Choice Awards. Essa websérie foi feita em 2008, e também para promover o evento da Nickelodeon, de mesmo nome. Ela poderia ser assistida no site oficial de iCarly, até março de 2018, quando Dan Schneider encerrou seu contrato e se desligou da Nick. Por conta disso, o iCarly.com e todos os outros sites associados a Dan foram desativados, tornando toda a websérie uma Lost Media. Em 13 de junho de 2021, o usuário do YouTube Quinton Reviews entrou em contato com o usuário Race Olympics, do Lost Media Wiki, e afirmou possuir todos os episódios da websérie. Ele então enviou 12 episódios para o Vimeo. Todos os episódios foram encontrados atualmente, e também é interessante mencionar que inicialmente achava-se que seriam apenas 6 episódios, e não 12. Em 2001, em meio à ascensão dos primeiros jogos para celular, a Gameloft lançou um título que poucos sequer ouviram falar, Rayman Garden. O jogo vinha pré-instalado em modelos Mitsubishi, como o Trion Eclipse e o M21i, junto com outro minijogo também, o Rayman Bowling. O jogo era uma espécie de puzzle, mas que mesmo assim fazia parte oficial da franquia Rayman. Porém, devido à exclusividade desses aparelhos, acabou se tornando o título mais obscuro da série. O objetivo do jogo era coletar todos os Looms, enquanto o jogador evitava obstáculos, monstros e o temido Bad Rayman. Após o lançamento, Rayman Garden caiu no esquecimento. Ninguém falava sobre ele e, em mais de uma década, nenhuma gravação do jogo sequer existiu na internet. Havia apenas uma única captura de tela. Foi só em 28 de julho de 2018 que o youtuber FrameRater publicou a primeira gameplay conhecida, revelando ao público como era o misterioso jogo perdido. Um ano depois, em 2019, o site Mummy World divulgou que o usuário Grand Grip havia extraído a ROM de um antigo aparelho Mitsubishi que continha o jogo. Finalmente, em 2023, essa ROM foi disponibilizada no archive.org. Mesmo assim, Rayman Garden continua inacessível. Nenhum emulador que rode jogos do antigo Mitsubishi Trion Eclipse existe.
Ou seja, apesar dos arquivos do game terem sido encontrados, até agora ele continua inacessível. A próxima e última mídia que falaremos é o vídeo intitulado de, abre aspas, Luigi mata Yoshi, extremamente triste, fecha aspas. Esse vídeo foi criado pelo canal Porcaboo, hoje já deletado. O vídeo fazia parte do estilo de YouTube Poop, um tipo de conteúdo famoso na época por suas edições caóticas e sem sentido, que misturavam humor, paródia e bizarrice em partes iguais. Enviado em 3 de julho de 2008, o vídeo era uma paródia da animação Super Mario World, mais especificamente do episódio Mama Luigi, exibido originalmente entre setembro e dezembro de 1991. Com 1 minuto e 55 segundos de duração, o vídeo começava exatamente como o episódio original, Luigi colocando Yoshi para dormir, mas o tom mudava completamente quando Yoshi pedia uma história de ninar. A partir daí, Luigi se enfurece. Um rosto raivoso e mal desenhado aparecia sobre ele, enquanto tocava a música The Cyberman, de Murray Gold. A expressão de Yoshi também é alterada de forma grotesca, exibindo confusão. Depois disso, a montagem se tornava cada vez mais caótica. Cenas aleatórias, explosões, sons distorcidos se misturam até culminar em uma imagem de Yoshi com cruzes nos olhos e sangue pelo corpo. O vídeo termina com créditos do Windows Movie Maker, sumindo lentamente com a frase "We will miss you, Yoshi", que significa "sentiremos a sua falta, Yoshi". Até 19 de agosto de 2011, o vídeo havia alcançado cerca de 613 mil visualizações, com 267 curtidas e 117 descurtidas. Apesar dessa popularidade, ele recebeu muitas críticas, sendo chamado de estúpido e de sem graça nos comentários, o que possivelmente levou o Porcaboo a deletar o vídeo e eventualmente o próprio canal. Anos depois, em 13 de abril de 2024, uma usuária do Reddit chamada de Caroline GG descobriu um clipe de 14 segundos do vídeo original. O trecho foi encontrado em um vídeo chamado YouTube Poop News, The Categories Are, publicado pelo canal YTPN1. Nele, o clipe aparece esticado em widescreen, com texto preto e à esquerda da tela mostrando o título do vídeo e os créditos da Porcaboo. Mesmo com essa descoberta, o vídeo completo permanece perdido até hoje, sendo considerado uma mídia parcialmente encontrada. Então, esse foi o vídeo. Obrigado por assistir até aqui. Lembre-se de deixar um like e se inscrever para ajudar o projeto Gestalt a ser um sucesso. Até a próxima!